Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos estudar alguns detalhes do último livro da Bíblia. Neste vídeo, vamos aprender detalhes do livro mais misterioso e intrigante da Bíblia, o livro de Apocalipse. Descubra como esse livro revela a restauração do paraíso e as promessas de Deus. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João por volta do ano 96 depois de Cristo, enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Esse livro é frequentemente visto como uma continuação temática de Gênesis. Enquanto Gênesis nos conta sobre a perda do paraíso devido ao pecado, Apocalipse revela como esse paraíso será restaurado, cumprindo as promessas de Deus de eliminar todo o mal e trazer justiça. Nos 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse, Jesus ordena ao apóstolo João que escreva cartas específicas para 7 congregações localizadas na Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma dessas cartas contém orientações personalizadas de Jesus para cada congregação, destacando suas qualidades e apontando áreas que precisam de correção. Esses conselhos não se limitam apenas aos cristãos daquela época, mas são relevantes também para os cristãos atuais, mostrando a atemporalidade e a aplicação prática das palavras de Cristo. Um aspecto interessante é que cada carta começa com uma descrição diferente de Jesus, tirada da visão inicial que João teve de Jesus, glorificado no primeiro capítulo do Apocalipse. Isso demonstra como cada mensagem é personalizada para atender às necessidades espirituais específicas de cada congregação. Nos capítulos 4 e 5 do livro de Apocalipse, João é arrebatado a uma visão celestial extraordinária. Ele testemunha a cena majestosa do trono de Deus, cercado por seres viventes e anciãos que adoram o Todo-Poderoso. Ao lado de Deus, João avista um rolo selado com 7 selos, que representa os desígnios divinos para o futuro da humanidade. Neste momento solene, surge uma questão crucial: quem é digno de abrir o rolo e desvendar seus mistérios? A resposta vem na figura do Cordeiro, que é Jesus Cristo. O Cordeiro recebe o rolo das mãos de Deus, simbolizando sua autoridade e soberania sobre toda a criação. À medida que o Cordeiro começa a abrir os selos, cada um revela eventos proféticos e juízos divinos que moldarão o curso da história. Este momento na visão apocalíptica de João ressalta não apenas a centralidade de Jesus Cristo como o agente da redenção e juízo final, mas também a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. Nos capítulos 6 e 7, João descreve a visão dos 4 cavaleiros, figuras emblemáticas que simbolizam eventos significativos para a humanidade. O primeiro cavaleiro surge em um cavalo branco, representando conquista e vitória. Ele é descrito como portando um arco e recebendo uma coroa, saindo vitorioso para completar sua missão. Este cavaleiro é identificado como a Palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo, cuja autoridade é concedida por Deus para estabelecer justiça e verdade. Sua cor branca simboliza pureza e justiça, revelando-o como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em contraste, o segundo cavaleiro aparece montado em um cavalo vermelho, simbolizando guerra e conflito. Ele recebe uma grande espada para tirar a paz da terra e incitar os homens a se matarem mutuamente. Desde então, guerras sangrentas têm assolado a humanidade, trazendo dor e sofrimento generalizados. O terceiro cavaleiro surge em um cavalo preto, com uma balança na mão, representando fome e escassez. A situação descrita por João revela uma crise alimentar extrema, onde até o alimento básico se torna caro demais para ser acessível a todos. A fome tem sido historicamente uma das maiores aflições da humanidade, levando à morte de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Por fim, o quarto cavaleiro surge em um cavalo pálido chamado Morte, seguido de Hades. Este cavaleiro personifica epidemias mortais que ceifam vidas em larga escala. Doenças devastadoras como pestes e pandemias têm assolado a humanidade com consequências catastróficas ao longo da história. Os 4 cavaleiros do Apocalipse representam não apenas eventos físicos impactantes, mas também
alertas espirituais sobre as consequências do pecado e da injustiça no mundo. No capítulo 7 do livro de Apocalipse, João testemunha um momento de grande significado profético. Ele vê 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos do céu para que nenhum vento pudesse soprar sobre a terra, o mar ou qualquer árvore. Em seguida, João avista outro anjo vindo do leste com o selo do Deus vivo, clamando com voz forte aos 4 anjos, a quem foi dado danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: para não danificarem a terra, o mar, nem as árvores, até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. Então ele ouve que foram selados 144.000 servos de Deus, 12.000 de cada tribo de Israel. Esses servos são protegidos e marcados como propriedade exclusiva de Deus para serem preservados durante os eventos catastróficos que estão por vir durante a grande tribulação. Nos capítulos 8 e 9 do livro de Apocalipse, João testemunha a abertura do 7º selo, desencadeando uma sequência de eventos catastróficos representados pelas 7 trombetas tocadas pelos anjos. Cada trombeta anuncia um juízo divino sobre a humanidade, trazendo consigo pragas e calamidades que simbolizam a intervenção direta de Deus no mundo. A primeira trombeta desencadeia tempestades de fogo e granizo, devastando a terra e queimando árvores e plantações. A segunda trombeta provoca a queda de um grande meteoro nos oceanos, resultando na morte de muitas criaturas marinhas e na contaminação das águas. A terceira trombeta faz com que uma estrela chamada Absinto caia dos céus, envenenando as fontes de água doce e amargando a vida daqueles que delas bebem. A quarta trombeta escurece o sol, a lua e as estrelas, mergulhando o mundo em trevas parciais. Diante desses juízos divinos, a humanidade é confrontada com as consequências de suas escolhas pecaminosas e da rejeição à soberania de Deus. As trombetas são sinais alarmantes do julgamento iminente e um apelo à reflexão e ao arrependimento antes que seja tarde demais. No capítulo 10 do livro de Apocalipse, João recebe uma visão extraordinária que destaca a importância da missão profética e do testemunho dos servos de Deus. Neste capítulo, um poderoso anjo desce do céu com um rolo aberto em sua mão, simbolizando a revelação divina e a autoridade celestial. O anjo coloca um pé no mar e outro na terra, proclamando com voz estrondosa, como o rugido de um leão. Ele convoca João a comer o rolo que está em sua mão, instruindo-o a profetizar novamente sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Esse ato simbólico de comer o rolo representa a absorção da mensagem divina por parte do profeta e sua responsabilidade de proclamar as palavras de Deus ao mundo. Além disso, o anjo encarrega João de medir o santuário do templo e aqueles que nele adoram, indicando um ato de avaliação e separação entre os verdadeiros adoradores e os falsos. Essa visão enfatiza a importância da fidelidade à palavra de Deus e da proclamação corajosa das verdades celestiais, mesmo diante da oposição e das adversidades. O capítulo 10 revela a comissão profética de João e destaca a necessidade premente de testemunhar fielmente as revelações divinas diante dos desafios iminentes. Nos capítulos 11 e 12, João testemunha eventos de grande significado profético. No capítulo 11, ele descreve a medição do templo e a adoração dos fiéis, simbolizando a proteção divina sobre aqueles que são verdadeiros adoradores. Além disso, João vê as 2 testemunhas profetizando e realizando milagres, sendo posteriormente mortas e ressuscitadas diante dos olhos atônitos da humanidade incrédula. Esses eventos representam a fidelidade de Deus em meio à perseguição e o cumprimento das profecias. Já no capítulo 12, uma visão celestial revela uma mulher grávida, dando à luz um filho destinado a governar as nações com cetro de ferro. A mulher é perseguida pelo dragão, identificado como Satanás, que tenta devorar o filho. No entanto, o filho é arrebatado para o trono de Deus, simbolizando a ascensão de Cristo ao poder divino e a derrota final do maligno. Essas visões enfatizam a batalha espiritual entre o bem e o mal,
mostrando que, apesar das adversidades, Deus sempre prevalecerá no cumprimento de seus desígnios redentores. Durante a grande tribulação, conforme descrita no livro de Apocalipse, a humanidade enfrentará um período de dificuldades sem precedentes. Este é um momento de intensa provação e desafio, no qual as forças do mal se manifestarão de maneira avassaladora. A grande tribulação será marcada por eventos catastróficos, guerras devastadoras, fome generalizada e perseguições implacáveis contra os seguidores de Cristo. Nesse cenário apocalíptico, a fé dos crentes será testada até o limite, enquanto o mundo estará imerso em caos e desespero. No entanto, mesmo em meio à escuridão da tribulação, haverá sinais da presença divina e da promessa de redenção. A grande tribulação servirá como um momento crucial de separação entre os fiéis que permanecem firmes em sua crença e aqueles que sucumbem ao engano e à opressão. É um período que exigirá coragem, perseverança e confiança inabalável em Deus para atravessar as adversidades com esperança e firmeza. Ao final da grande tribulação, a justiça divina prevalecerá sobre todas as injustiças do mundo, preparando o caminho para a manifestação da glória de Deus e o estabelecimento do seu reino eterno. Nos capítulos finais de Apocalipse, João tem visões impactantes que revelam o desfecho do plano divino para a humanidade. Satanás é aprisionado por 1000 anos, simbolizando a derrota final do mal e o triunfo da justiça divina. Durante esse período, Cristo reina com seus seguidores fiéis, estabelecendo um tempo de paz e harmonia na terra. Após a libertação temporária de Satanás e sua derrota final, ocorre a ressurreição dos mortos e o grande julgamento diante do trono branco de Deus. Nesse momento solene, cada indivíduo prestará contas de suas ações perante o Criador. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo, enquanto os salvos desfrutam da presença eterna de Deus na Nova Jerusalém. Essa cidade celestial desce do céu, adornada como uma noiva para seu esposo, simbolizando a união perfeita entre Deus e a humanidade redimida. Um rio de água da vida flui do trono de Deus, alimentando árvores da vida que oferecem cura às nações. O cenário final é de restauração completa, cumprindo as promessas divinas de um novo céu e uma nova terra, onde reinará a justiça e a paz eternas. Deixe nos comentários qual parte da história mais te impactou. Inscreva-se no canal para mais vídeos bíblicos, que possamos nos manter firmes na fé, aplicando os ensinamentos bíblicos em nossas vidas diárias, aguardando com esperança o cumprimento das promessas divinas. Que a paz e graça estejam com todos vocês.